É frequente as pessoas que passam por episódios psicóticos, que também podemos chamar de psicose, não serem capazes de entender o que lhes está a acontecer. Algumas pessoas até sabem que alguma coisa não está bem ou algo está diferente, mas nem sempre procuram ajuda ou fazem-no de uma forma tardia. Essa ajuda é, em muitas situações, iniciada pelos familiares, amigos ou pessoas próximas. Por isso, é muito importante saber reconhecer um episódio psicótico. Os sintomas psicóticos são muitas vezes associados apenas à esquizofrenia. De facto, é muito frequente ocorrerem episódios psicóticos nos casos de esquizofrenia, mas este não é o único transtorno mental onde podem ocorrer este tipo de sintomas. Eles são também frequentes, por exemplo, em casos de transtorno bipolar ou em episódios depressivos, sobretudo em situações muito graves. Além disso, os episódios psicóticos também podem ocorrer devido a outras condições médicas. Por exemplo, não é raro encontrar-se sintomas psicóticos em pessoas com demências, incluindo por doença de Parkinson, também em casos de epilepsia, infarto, infecções ou até tumores. Também a utilização de certos tipos de drogas, sejam elas lícitas como certos tipos de medicamentos ou ilícitas como o uso de cannabis ou cocaína, podem potenciar o aparecimento de sintomas psicóticos. Mas então, o que é um episódio psicótico? É uma desordem do pensamento e da percepção. Ou seja, a pessoa perde a noção do que é real, perde a capacidade de pensar de uma forma racional e há uma descompensação do comportamento. Os pensamentos e as emoções sentidas sobrecarregam a capacidade da pessoa a agir normalmente. Ela não consegue distinguir o que é real. Assim, certas crenças, como por exemplo acreditar que tem poderes especiais ou falsas percepções como vozes que ouve, dizendo por exemplo que está a ser perseguida, podem fazê-la tomar decisões erradas e ter comportamentos que podem colocar os outros e a própria pessoa em risco. Vejamos o seguinte exemplo. A Filomena tem 21 anos e está a terminar o seu curso de gestão. Ela vive com os pais e a irmã e hoje aconteceu algo completamente surreal. Atacou os 2 pintores que os pais tinham contratado para pintar a sala. A irmã da Filomena conseguiu que ela falasse um pouco sobre o que aconteceu. Ela afirma que eles não são pintores, são na realidade agentes secretos que se disfarçaram de pintores para conseguirem instalar câmaras de segurança na casa. Ela acredita que está a ser vigiada e seguida porque descobriram o seu segredo. Ela tem poderes curativos. Diz que quem a avisou foram umas vozes que ela tem vindo a ouvir continuamente. Essas vozes também lhe disseram que na última vez que esteve no hospital lhe instalaram um chip para a conseguirem estudar e controlar melhor e que não deveria tomar os medicamentos porque lhe tiram o poder curativo. A Filomena anda sem energia, não quer falar com ninguém e anda incapaz de pensar. Foi internada e quando lhe perguntaram o que aconteceu, a Filomena respondeu apenas desculpe. Não respondeu a mais nenhuma questão, nem mantinha contacto visual. Ficou apenas sentada, balançando-se para a frente e para trás na cadeira. É importante deixar claro que não é necessário apresentar todos estes sintomas para estarmos perante um quadro de psicose. Aliás, estes quadros tendem a ser muito heterogéneos, muito diferentes uns dos outros. Cada pessoa apresenta os seus próprios sintomas e experiências de acordo com as suas próprias circunstâncias, e os sintomas apresentados podem até mudar ao longo do tempo. Nós exageramos nesta história fictícia que criámos sobre esta personagem, a quem chamamos de Filomena, para tocarmos nos 5 domínios de sintomas aos quais devemos estar atentos. Um dos sintomas que chamam mais a atenção num episódio psicótico são alucinações. Nós temos um vídeo já bem antigo que explica o que são alucinações. Deixamos o link aqui embaixo na descrição. Mas de uma forma rápida, ter alucinações significa que alguém consegue ver, ouvir, cheirar, saborear ou sentir algo que não existe fora da mente da pessoa. Mais ninguém consegue percepcionar, portanto não está lá. A Filomena tinha alucinações auditivas, ouvia vozes. Delírios são também sintomas muito frequentes em episódios psicóticos. Delírios são crenças fixas em algo que não é verdade. Mas não adianta mostrar evidências de que essas crenças não fazem sentido ou estão erradas, porque a pessoa vai continuar a insistir no mesmo. Há vários tipos de delírios. Por exemplo, a Filomena acreditava que estava a ser vigiada e seguida porque tinha poderes especiais, poderes curativos. A desorganização do pensamento é também comum na psicose. Nós conseguimos perceber essa desorganização através do discurso da pessoa. Estamos a falar com alguém e algo nos soa errado ou estranho. Por exemplo, a pessoa muda de um tópico para o outro e não há conexão entre os dois, ou não termina o raciocínio, ou ainda a pessoa responde a perguntas de forma errada. A resposta não tem relação com a pergunta. Na história da Filomena, sobretudo por ser tão curta,
Este é um ponto difícil de exemplificar, mas há ali um aspecto que podia indicar uma desorganização do pensamento. Quando lhe perguntaram o que se tinha passado, ela respondeu apenas desculpe, algo que à partida não tem muita relação com a pergunta. É importante estarmos atentos também a comportamentos anormais ou desorganizados. Aqui neste ponto há tanta variabilidade que é melhor observarmos alterações no comportamento da pessoa. Está com um comportamento mais infantilizado, faz gestos repetitivos, está mais agitada ou até mais lenta, repete o que os outros dizem, está mais agressiva. No caso da Filomena, por exemplo, ela ficava sentada a balançar-se continuamente na cadeira. E ainda é importante darmos atenção aos chamados sintomas negativos. Há vários sintomas, mas há dois particularmente importantes. Um deles é a diminuição da expressão emocional. O que é que isso significa? Quando nós comunicamos, fazemos contacto visual, usamos entoações, expressões faciais, mexemos as mãos, a cabeça, o corpo, tudo isso para dar ênfase e emoção ao nosso discurso. Um sintoma psicótico pode ser deixar de fazer isso ou fazer muito menos. E o outro sintoma é a falta de motivação, falta de iniciativa, de propósitos. A pessoa pode deixar de fazer atividades por iniciativa própria, estar mais isolada, não lhe apetecer conviver com os outros, falar. Pode preferir, por exemplo, ficar horas sentada sem fazer nada ou deitada a olhar para o teto. No caso da Filomena, ela sentia-se sem energia, não queria falar com ninguém e sentia-se incapaz de pensar e não mantinha contacto visual. Quero ainda dizer que com este vídeo não pretendemos que as pessoas saibam fazer diagnósticos porque isso compete aos profissionais da área. Pretendemos sim que as pessoas, de uma maneira geral, estejam mais atentas aos comportamentos e sinais que muitas vezes estão à nossa frente e não os conseguimos identificar. E talvez ao identificarmos, estejamos a ajudar alguém que precisa da nossa ajuda. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like e partilhem para que a informação chegue a mais pessoas. Se querem ver mais vídeos e acompanhar o nosso trabalho, subscrevam o nosso canal. Vemo-nos no próximo vídeo.